bandeira de luta, deixa a bandeira cantar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira cantar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra... Eu sou André, como já quis. Muita coisa para Doutor André, advogado talvez até alguns esclarecimentos, mas no aspecto processual. Primeiro parabenizar, né, todas as pessoas que fizeram esse esforço para retomar, para reinstalar a mesa de diálogo. Nós entendemos, a gente acompanha além da Lapinha outros movimentos, né, e a gente tem percebido nesses últimos tempos que a mesa de diálogo ela tem cumprido aquele papel que seria da vara agrária, né? Que nos últimos tempos, né, o doutor Paulo Mendes está aqui, e eu posso explicar por que eu estou dizendo isso, nos últimos tempos a vara agrária, em vez de cumprir a sua missão, que é de pacificação, tem acirrado os conflitos. Só para dar um exemplo, em relação a essa comunidade Lapinha, em 2006 foi feita a retomada do território, e aí imediatamente a empresa ajuizou a ação de reintegração de posse. Na época, o eminente desembargador, o doutor Oswaldo de Oliveira Firmo, era o titular da vara agrária. Ele designou, antes de designar a audiência de justificação, né, intimou a empresa para demonstrar nos autos o cumprimento da função social da propriedade. Ele não tinha ainda analisado o pedido da liminar. Aí a empresa vai para o tribunal, né, um agravo de instrumento. E sem uma decisão da liminar, o tribunal concede uma liminar. Né. O juiz não tinha apreciado ainda o pedido de liminar. Tinha intimado para apresentar a documentação, né, uma série de documentação lá nos autos. E aí, o juiz designa a audiência de justificação, mas os fazendeiros chegam lá com a liminar debaixo do braço. Né? E com aquela habilidade, que era muito inerente, né, ao doutor Oswaldo de Oliveira Firmo, ele converte aquela audiência de justificação em audiência de conciliação. A audiência começou 2 horas da tarde e terminou 2 da manhã. E foi graças a essa habilidade, né, a essa sensibilidade que foi possível esse acordo, né, dos 22 hectares, onde essas famílias se estruturaram ali, não é mais um acampamento, é uma vila. Né? Dr. Cláudio esteve lá, testemunhou isso, né? Causa de alvenaria, energia elétrica, né? Vários equipamentos, inclusive públicos. Então essa era a visão da vara agrária, era a atuação da vara agrária. Recentemente, quando foi editado o decreto considerando de interesse social essa área, né, Fazenda Casa Grande, para fins de regularização do território quilombola, nós juntamos aos autos esse decreto, pedindo o juiz para suspender, né, para recolher a carta precatória com a determinação do cumprimento da reintegração de posse. A própria empresa, o juiz, o atual juiz da vara agrária, intima a empresa, né, exequente, né, porque está em fase de execução, e a empresa, ela pede ao juiz para oficiar o IEF, né, que é o principal interessado hoje, porque a fazenda hoje pertence ao IEF. Em vez de ouvir o IEF, não, o juiz reitera o pedido e manda cumprir o mandato de reintegração de posse, desalojar essas 57 famílias, né. E pede celeridade, até porque desde 2017, né, era para ter sido cumprido, graças a essa mesa de diálogo, que não foi cumprido, porque a partir da determinação a gente acionou a mesa de diálogo, e aí houve todo um processo de negociação, de tratativa, a ponto de vários órgãos visitar, como Leninha falou, né, a ponto de as comunidades se reunirem com o governador, né, e o resultado disso foi o decreto. E aí houve, inclusive, chegou a acontecer a reunião de comitê de crise, né? O despejo estava previsto agora para 13 de agosto, né? A polícia já estava com todos os preparativos. E aí, por causa de um agravo de instrumento, né, por conta de o juiz não ter ouvido o IEF, o principal interessado, ele conseguiu o efeito suspensivo, né, por hora. Então, assim, é só para reforçar a importância dessa mesa, né, que ela está cumprindo o papel que deveria ser da vara agrária. Como já falaram, essa comunidade era muito emblemática, Lapinha, né? E isso não é só discurso, isso é comprovado através dos documentos. A violação dos direitos que essa comunidade sofre é promovida pelo próprio Estado. Na década de 50 começa, né, intensificou em 70, essa comunidade ela tinha seu território livre, e na década de 50 o Estado ele começa a promover a expropriação. Há um estudo de um doutor da Unimonte, o doutor Romulo, ele fala que essa comunidade e as outras comunidades de São Francisco sofreram 2 processos de expropriação. O primeiro com a chegada das grandes fazendas, né, as agropecuárias, as empresas de agropecuárias, incentivadas, né, com incentivos fiscais do próprio Estado, e o Estado legitimando terra, né, terra devoluta, terra que pertence ao seu patrimônio para os grandes fazendeiros. E depois, na década de 90, e aí quando eles são expulsos, como Leninha narrou bem, eles são expulsos, o refúgio que sobe são as ilhas, né? E ali lotadas, as ilhas não comportam, porque é muita gente, mas era onde tirava o sustento.
Mas a partir da década de 90, nem isso que sobrou, não podia mais, não pode ter acesso aos seus recursos naturais, às lagoas, que são pescadores também, por conta dos parques, né? Aí é o segundo processo de expropriação. Como o Zilá lembrou, né? O jesuíta, que era uma principal liderança lá da comunidade, um senhor e ele tinha uma doença, né, obesidade mórbida, 150 quilos. Um dia surgiu um boato lá na cidade que os quilombolas iam invadir a sede do IEF. Aí o chefe do parque, ele cumpriu o papel dele, avisou para o Ministério Público. O Ministério Público pede a polícia para ir lá verificar, averiguar. Aí a polícia chega lá com 3 viaturas policiais fortemente armados, né, aterrorizando os idosos, as crianças. E aí vão na casa do seu jesuíta, algema seu jesuíta, né, coloca na viatura e vai até a Jaíba, né. Isso, inclusive, foi uma ação civil pública do Ministério Público Federal. O Estado foi condenado, né, na primeira instância, perdeu a ação, mas o tribunal reformou a decisão. O Estado de Minas Gerais está condenado a uma indenização por danos morais coletivos por conta dessa violação. Então não é o particular, não é o fazendeiro, é o Estado que o tempo todo viola os direitos dessas comunidades, né, da Lapinha especificamente, mas das outras também. Então, assim, existe uma dívida muito grande e que, em dezembro, como o Zilá falou, em dezembro de 2018, né, houve a possibilidade, sinalizou o Estado querendo né, pagar essa dívida, pelo menos parte dessa dívida histórica, né, que foi a edição do decreto de reconhecimento de interesse social dessa área fazenda Casa Grande, né, de mais ou menos 1.400 hectares. Então, é só para reforçar que é o pleito da comunidade. Quando o Estado de Minas Gerais faz isso, né, se efetivar esse decreto, está fazendo nada mais, nada menos que saldar uma dívida histórica. O registro é que o Estado brasileiro, Marcos, o Estado brasileiro, Doutor Marco, advogado o da Estado comunidade quilombola brasileiro da Lapinha. atribuição do INCRA, né, cumprindo a determinação constitucional, empregou recurso público considerável na identificação dessa comunidade como membros de comunidade quilombola. Então tem todo um processo que se arrasta há mais de 10 anos. Então o INCRA está aqui presente, só para a gente se situar em que contexto isso tudo está acontecendo. A gente está bem adiantado no processo de identificação desse povo. Não é isso? Eu queria também reforçar essas situações, né, que vem ocorrendo, que para a gente é muito importante, né, a partir do momento que a gente senta, né, que ouve o diálogo é acima de qualquer coisa, né? E não é por acaso que estamos aqui em busca do diálogo e de não mediar o conflito mesmo, e não de fazer birra, né, que geralmente tem muitas essas situações. E queria também, assim, pedir para a EF, né, que teve uma situação, foi feito o meu pedido, né, termo de compromisso, né, que foi feito, a minuta, né, que para a EF assinar, e que até hoje não foi assinado. Eu acharia que nesse momento é os momentos, né, da gente honrar os nossos compromissos e que está aqui a mesa de diálogo, tá as partes, né, interessadas também. Eu acho que é o momento, né, da gente começar a mostrar essa transparência, mostrar que nós estamos aqui por diálogo mesmo, né, que ninguém está aqui para armar conflito, né, a partir do momento que nós viemos, é para isso, é para nós conversar, para se entender e tentar resolver as situações da melhor maneira possível. Deixe fluir a esperança, porque na lembrança vamos resgatar. Guardada bem na memória, nossa história vai continuar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Bate fundo na bandeira, bate fundo da mudança chegou. É na roça, na cidade, na sociedade do trabalhador. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar.